Então, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre operações de emergência, tá? No laboratório. Então, vamos falar... Vamos dar continuidade. Então, olha, situação de emergência em laboratório químico. Então, regras básicas em caso de acidente. Ah, eu tô tampando aqui um desenho. Vou arrancar eu. Ah, isso daqui é um GIF, gente. Depois eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Super legal. Não tá dando pra ficar GIF. Ai, que saco. Ah, saco, viu? Ai, que eu fiz. Então tá, depois eu mando. Então, regras básicas em caso de acidente no laboratório. Então, quando o fogo enromper e um becker ou um balão de reação, basta tampar o frasco com uma rolha, uma toalha ou o vidro de relógio para impedir a entrada de ar, tá? Manter-se sempre calmo. Vamos ver o próximo. Então, aí, ó, vamos lembrar aí, né, das nossas aulinhas que a gente teve de primeiros socorros. Quando o fogo atingir a roupa de uma pessoa, proceda da seguinte forma: levá-la para debaixo do chuveiro de emergência ou, se o acidentado correr aumentando a combustão, daí nesse caso derrubá-lo e rolá-lo no chão até o fogo ser exterminado ou embrulhá-lo rapidamente em um cobertor para que aconteça o fim do fogo, tá? Então vamos recapitular aí primeiros socorros, quem lembra? Pode ser também usar o extintor, tá, de CO2, se este for o meio mais rápido. Começar a combater imediatamente os extintores de CO2, que é o gás carbônico. Ok? Ó, afastar os inflamáveis de perto, jamais usar água para apagar o fogo, usar extintor, tá, de CO2 ou de pó químico. Aqui, ó, peguei o desenho até aqui para vocês verem. Quando houver em ensaios com sólidos, sódio, potássio ou lítio, usar o extintor de pó químico. Não usar o de gás carbônico, tá? Daí usar esse daqui, que é o de pó químico. Também pode usar os reagentes de carbonato de sódio ou de cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha. A areia, ela não funciona bem para o sódio, para o potássio e para o lítio, tá bom? Ah, gente, eu dei uma atrapalhada aqui, ó. Aqui, ó, jamais usar água para apagar o fogo e usar extintor de CO2 ou pó químico. Esse aqui é o de pó químico, tá? Eu não coloquei o desenho do CO2, deveria ter colocado. Me perdoe. Olha lá, a água ela reage violentamente com estes metais, tá? Então, fica aí a dica. Caso o incêndio fugir do controle, evacuar o laboratório imediatamente, sai correndo. Tocar o alarme, que é uma caixinha vermelha, tá? Quebrar o vidro para acioná-lo. Evacuar o prédio, né? Desligar a chave geral da eletricidade, se der tempo, né, gente? Chamar a equipe de segurança, o corpo de bombeiro, dando a exata localização do fogo, informar que se trata de um laboratório químico e que não vão poder usar água para combater o incêndio e vão ter que substituir o incêndio de substância química. Vai solicitar um caminhão com CO2 ou com pó químico, tá? Então, essa notificação é muito importante para passar para a equipe de corpos de bombeiros, tá? Gente, vai chegar nessa hora, às vezes as coisas vão saindo da minha mente. Vocês entendem, né? Espero que entendam. Avisar o chefe do laboratório. Talvez nem precise, né, gente? Porque ele vai estar lá, ele vai ver, né? O incêndio acontecendo também. Ou não, se ele não tiver, né? Daí avisar.
tá? Se acontecer um derramamento de produtos tóxicos, mais de 100 ml, inflamáveis mais de 1 litro e corrosíveis mais de 1 litro, proceda da seguinte forma. Vai chamar a equipe de segurança, tá? Os brigadistas, vai evacuar o laboratório, vai avisar as pessoas nos ambientes vizinhos, né, nos outros setores, vai isolar a área e fechar as portas, vai remover as fontes de ignição e desligar os equipamentos, vai ligar o exaustor, tá? Para sair para o exterior aí e abrir as janelas. Tudo isso também se der tempo, né, gente? Se vocês não estiverem aí colocando em risco a vida de vocês, certo? Se ocorrer aí um derramamento de ácidos, então, olha, no caso de ácido sulfúrico, derramado sobre o chão ou bancada, pode ser rapidamente neutralizado com o carbonato ou bicarbonato de sódio em pó. No caso de ácido clorídrico, derramado, neutralizar com amônia, que produzirá cloreto de amônia em forma de névoa branca. No caso de ácido nítrico, tomar cuidado com o álcool, pois ele vai reagir violentamente, tá, gente? Ó, um X aqui no álcool, tá? Cuidado, ó, sinalzinho de alerta. Se ocorrer aí um derramamento aí na sua bancada de trabalho, ou se você não estiver trabalhando em bancada, acontecer no chão, um derramamento de compostos tóxicos, você vai manipular com cuidado, porque um grande número de compostos orgânicos e inorgânicos, eles são tóxicos, tá? E vai evitar a inalação e o contato direto. Sempre, ó, a máscara do Covid, ó, do coronavírus. Agora tem que usar, gente, direto, fora e dentro. Lá no laboratório agora já tô usando 2. Uma para proteger de lá, uma bonitinha para ficar enfeitada e a 3. E agora tem aquele negócio de acrílico, né? Proteção de acrílico por cima. Fica uma beleza. Parece um astronauta. Coisa de louco. Olha, aqui, olha, a relação, ela mostra alguns produtos químicos de uso comum, tá, no laboratório. Então, esses compostos eles são altamente tóxicos, tá? São aqueles que podem provocar rapidamente graves lesões ou até mesmo a morte. Então, tem que, ó, muito cuidado, tá? Que são os compostos de arsênicos, compostos de mercúrio, o selênio, os monóxido de carbono, o cianeto inorgânico, os ácidos oxaláticos e os seus sais, né? Os pentóxicos de vanádio, cloro, flúor, bromo, o iodo. Aqui, olha, os líquidos tóxicos, tá? Que são irritantes aos olhos e ao sistema respiratório. Aqui os mais usados, tá, gente? Os mais comuns. São os cloretos de acetila, alquil, benzeno, brometo, ácido fluorobórico, a cloridrina, o bromo e assim vai, tá? Esse daqui são os compostos que são potencialmente nocivos por exposição prolongada, tá? Os fenóis, as aminas, os brometos. Esse daqui, olha, são as substâncias que são carcinogênicas, tá? Olha, muitos compostos, eles causam tumores cancerígenos no ser humano. Podem-se ter todo o cuidado no manuseio de compostos suspeitos que causam câncer, evitando-se a todo custo a inalação de vapores e o contato com a pele. Devem ser manipulados exclusivamente em capelas, tá? E com o uso de luvas protetoras. Entre os grupos de compostos comuns em laboratório, inclui esses daqui, tá? Essas diversas substâncias. Então, todas essas são indicadas a usar dentro da capela, tá? Que ela tem exaustor e tudo. Se acontecer aí
um derramamento de produto tóxico ou inflamáveis. Qual é a procedência? O que vocês vão fazer, né? O procedimento. Vai remover a roupa, tá? Atingidas sobre o chuveiro de emergência. Olha lá o chuveirinho de emergência. Todo laboratório tem que ter, tá? Vai lavar a área do corpo afetada com água fria por 15 minutos ou, enquanto persistir a dor ou ardência, vai lavar a área afetada com sabão neutro e água. Não pode usar loções, cremes, soluções neutralizantes, nada, tá? Só com água e sabão neutro mesmo, tá bom? Se acontecer, olha, dos olhos atingidos por produtos químicos, se acontecer de espirrar algum produto químico no olho, vai lavar os olhos, né, atingido por 15 minutos com água fria, vai encaminhar a vítima ao atendimento médico ou à emergência e vai informar o produto químico que foi envolvido o acidentado, tá? Então, em laboratório tem esse lava-olhos, tá? Em laboratório, indústria tem também, tá? Muitos lugares tem esse lava-olho, tá? E quando não tem, assim, com a torneirinha, tem essas bisnaguinhas, assim, tem que ter em todos os setores, tá? Em todas as bancadas, tem que ter isso daqui, ou pregado na parede, tá bom? E isso daqui, olha, esse lava-olhos é uma coisa que também tem que ficar sempre monitorando, porque às vezes tem isso daqui dentro do laboratório, né? Só que sabe o que acontece? Ninguém troca água, gente. E daí o negócio fica lá, olha, ninguém se acidenta, não é comum você sofrer acidente todos os dias. Então, passa meses e ninguém troca a água dessa bisnaga. Então, isso daí é importante, tem que ficar monitorando, tem que trocar a água todos os dias, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ah, hoje eu não troquei. Tá bom, pula um dia, no outro dia, troca a água. Tem que manter uma rotina, um monitoramento para trocar essa água, porque se o acidentado for você vai pegar essa água aí que tá aí quanto tempo nesse frasco de plástico para lavar o seu olho que já foi atingido com produto químico. Então, vamos pensar se tem isso daí dentro do seu setor e ninguém troca água, seja você quem vai trocar. Toma a iniciativa e faz a fiscalização dessa bisnaga aí, gente. Se acontecer um derramamento de mercúrio, então, olha, não vai usar o aspirador, tá? De pó, vai recolher com cuidado as gotas maiores e vai cobrir o local com a solução de polissulfeto de sódio ou enxofre em pó, ou zinco em pó, tá? Ou amalgamar as gotas microscópicas. Vai recolher os resíduos e colocá-los em recipiente seguro para descarte, tá? Manter no laboratório sempre, gente, um kit de emergência, tá? No caso de acontecer esses derramamentos aí, esses acidentes. Esse kit, ele tem que conter óculos de proteção, sacos plásticos, etiquetas autoadesivas, solução de bicarbonato de sódio, pá de plástico, luvas resistentes, protetores de sapato, bentonita, que é um absorvente, tá? Glucomato de cálcio e balde de plástico. Geralmente, esses kits a gente já compra eles pronto, tá, gente? Eles são assim mesmo, olha, vou aumentar aqui de tamanho para vocês verem. Eles já vêm a pá, já vem essa manta, que é uma manta absorvente, né? Já vem tudo prontinho, tá bom? Olha, então, daí em caso de derramamento, né, de produtos reativos líquidos, então deve-se cobrir com o absorvente químico, que é aquela manta lá, bentonita, tá? Vai recolher com a pá, vai acondicionar em embalagem apropriada, olha aqui, ó. E para colocar o descarte aí, né, depois. E se o produto estiver
na forma de pó, vai limpar com pano úmido, mas você vai ter que ter certeza que o produto ele não vai reagir com a água, tá? Quando o derramamento acidental do produto tóxico, inflamável ou reativo for maior do que 1 litro, daí você vai chamar o pessoal do serviço de segurança treinado para fazer esse tipo de ocorrência, tá? Para fazer esse tipo de limpeza aí. Daí você não põe a mão. Daí sempre em empresas que é grande, indústrias que tem bastante, que trabalha com volumes altos, né? Sempre tem aí essa equipe aí treinada, pessoal que faz esse tipo de serviço, tá bom? Laboratório pequeno não tem, não. É a gente mesmo que limpa, que é insalubre. Então, se acontece algum tipo de acidente, né? E você é lesionado ou o trabalhador é lesionado, tem que abrir um CAT, tá, gente? Então, olha, o que é um CAT? Ó, quando um trabalhador ele se acidenta, em decorrência ao serviço realizado, não basta fazer só os cuidados iniciais e encaminhá-lo para o tratamento. Além de garantir a integridade dos envolvidos, as empresas elas também são obrigadas a informar todos os tipos e os detalhes para a Previdência Social. Então, em um documento chamado Comunicação de Acidente do Trabalho, CAT, tá? Essa é uma obrigação prevista pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência. Então, de acordo com a legislação, todo acidente de trabalho deverá ser comunicado ao Instituto Nacional de Segurança Social, que é o INSS, sob pena de multa nos casos de omissão, tá? Então, qualquer tipo de acidente tem que ser comunicado, tem que abrir um CAT, tá, gente? Eu já abri vários. Então, ó. Quais os tipos de CAT, né, que tem aí? Existem 3 tipos principais de comunicação de acidente do trabalho. Eles são divididos de acordo com a natureza do acidente. Então, o CAT inicial, que é quando ocorre um acidente do trabalho típico ou de trajeto, ou uma doença profissional ou do trabalho, a gente já viu, né? Do trabalho e profissional, qual que é a diferença de uma doença da outra, lembra? O CAT de reabertura, então é feito quando há o reinício de um tratamento ou o afastamento por agravamento da lesão, do acidente ou da doença profissional ou do trabalho. E consiste-se na reabertura porque ele já foi comunicado anteriormente para o INSS. Então, ele já sofreu acidente, foi aberto um CAT e depois de um tempo ele foi afastado devido àquele ocorrido. Então, é reabertura, tá? Comunicação de óbito. Então, aí, ó, no caso de falecimento após o acidente ou a doença profissional ou do trabalho ocorrido após a emissão do CAT inicial. Então, a pessoa, o trabalhador, sofreu um acidente, abriu um CAT, né, por conta aquele acidente que ele aconteceu com ele, e depois ele veio a falecer. Então, é feita uma comunicação de óbito, tá? Então, são os mais frequentes. Então, quem deve emitir esse CAT? Quem que pode fazer esse CAT? Então, olha, é de responsabilidade pelo comunicado de acidente de trabalho, é da empresa, conforme diz o artigo 22 da Lei número 8.213 de 1991, tá? O artigo 22, ele diz o seguinte: a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguindo ao da ocorrência. E em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa variável entre limite mínimo e limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas residências aplicada à cobrança pela Previdência Social, tá? No caso de omissão, o próprio acidentado pode fazer o pedido do CAT. Os dependentes e as entidades sindicais competentes também pode. Os médicos que tratou o paciente, né?
Também pode, e até mesmo qualquer outra autoridade pública pode fazer a solicitação do CAT, tá, gente? Como eu trabalho em laboratório de análises, lá a gente acontece muito acidente, assim, na coleta, né, de furar o dedinho, com a agulha do paciente. E lá acontece muito, é muito comum isso acontecer. E daí a gente vai lá no hospital, é aberto um CAT, daí tem uma ficha, você tem que levar lá no pronto-socorro, o médico preenche, ele faz um monte de pergunta, ele faz algumas advertências para você verbal, e daí no nosso caso, né, como a gente se contamina aí com materiais biológicos que é dos pacientes, a gente tem que tomar o coquetel de prevenção. E é horrível, gente. Toma por 3 meses. É super ruim. Mas, né, tem que tomar. Então, cada tipo de acidente é uma medida que tem que ser tomada. Então, por isso que tem que abrir o CAT, colocar lá todos os detalhes do acidente, como que foi, o que foi, que tipo de material que foi, e vai levar lá para o médico, né? E o médico vai saber qual é o tratamento inicial. Então, esses são os cuidados que a gente deve ter, tá bom? Eu peguei todas essas informações do site da Fiocruz e desse outro site aí, ó, ocupacional, saúde ocupacional, certo? Muito obrigada por terem assistido a aula até aqui. E por hoje é só. Não vai ter atividade hoje, tá bom? Porque teve muita gente que não me entregou ainda, então eu vou dar uma colher de chá. Não vou passar atividade hoje. Vou esperar todo mundo entregar todas as atividades da rotulagem e do armazenamento. Então, até esse final de semana todo mundo tem que entregar tudo, tá bom? Não pode deixar nada pendente. Daí, a partir de terça-feira, eu volto a dar a atividade novamente. Certo? Então é isso. Muito obrigada, gente. Até mais.